Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e na aula de hoje vou trabalhar com vocês um conjunto, isso mesmo, duas peças, um gorro e um cachecol. Eu espero que vocês gostem bastante e que façam esse conjunto, que é um conjunto fácil de ser confeccionado e fica bem quentinho. Antes de começar a aula, eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal para que você se inscreva, ative o sininho e assim você recebe semanalmente todas as novidades que eu compartilho. Se você gostar da aula, deixa um joinha aí embaixo no vídeo e o seu comentário para eu saber a sua opinião. Para trabalhar o conjunto, eu vou usar o fio ternura da Círculo. Vou usar a agulha número 4 para trabalhar o gorro. Se você tiver o ponto mais apertado, use a 4,5 até 5. E vou usar a agulha 5,5 para trabalhar o cachecol. Se você tiver o ponto mais apertadinho, use a agulha número 6 a 7 para trabalhar o seu cachecol. A diferença é que o gorro eu quero ele mais firme, mais fechadinho. E o cachecol eu quero com mais caimento. Então, essa é a diferença das agulhas. Como o meu ponto é bem solto, por isso que eu digo o ponto apertado, caso você tenha. O fio ternura, ele vem em novelos com 100 gramas e o tex dele 434. A indicação aqui de agulha, ela vai dar 3 a 5, mas como eu disse, o cachecol eu quero com um caimento mais soltinho, por isso eu troquei e fiz aí essa expansão da agulha. Eu usei aqui no meu conjunto 240 gramas. Como ele vem com 100 gramas, então 3 novelos para fazer o conjunto e ainda sobra aí para fazer outra pecinha, como por exemplo um par de luvas. Bem, pessoal, e toda a coleção do fio ternura, assim como tudo que você precisa em acessórios para confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho, que é uma loja bem completa e que entrega com rapidez e segurança em todo o Brasil. Eu vou deixar para vocês o site do Mega Armarinho aqui em cima no vídeo, para que depois da aula você dê uma passadinha na loja e confira todas as novidades. Afinal, eu sempre indico o Mega Armarinho para vocês, porque é uma loja super confiável e que entrega bem rapidinho aí na sua casa. Bem, e agora sim, vamos dar início à aula. Inicio o gorro fazendo o anelzinho mágico. Eu deixo a pontinha que eu não vou usar de frente para mim e dou uma volta completa nos 2 dedos. Eu puxo esse fio que caiu lá para trás aqui por dentro da laçada e seguro. Ele forma como se fosse uma letra O. Agora, eu faço 3 correntes que eu já conto como primeiro ponto. E depois disso, eu trabalho dentro do anel até completar 16 pontos. Aqui já podemos puxar um pouquinho o anel, diminuindo o tamanho da argola e venho trabalhando. Então, contando as correntinhas, agora eu tenho 3, 4, 5 e dessa forma até completar 16 pontos altos. Completei os 16 pontos, eu puxo, fechando o anel. Essa pontinha eu arremato no final. Conto 1, 2, 3 e na terceira correntinha, que já contamos como um ponto, eu fecho com ponto baixíssimo. Tenho aqui os 16 pontos ao longo da carreira. Agora, eu dobro a quantidade. Faço as 3 correntes, volto nesse primeiro ponto e faço um ponto alto. Aqui eu já fiquei com 2 pontos, contando as correntinhas como um. E depois eu sigo em volta de toda a carreira fazendo um ponto, volto nele mesmo e faço mais um ponto, ficando com 2 pontos altos em cada ponto de base.
em volta de toda a carreira. Tínhamos 16, fazendo 2 pontos altos em cada um dos 16, ficaremos com 32 pontos altos no total. Cheguei no finalzinho da carreira, tenho os 32 pontos. Vamos iniciar a terceira carreira. Eu fecho a segunda na terceira correntinha de base, unindo com um ponto baixíssimo. Depois disso, eu subo 3 correntes, conto como um ponto. Volto nesse mesmo ponto e faço um ponto alto, então já fiquei com 2 pontos. O próximo, eu faço só um ponto alto. O próximo, eu faço 2 pontos altos juntos no mesmo ponto. O próximo, um ponto alto. Próximo, 2 pontos juntos no mesmo ponto. E assim eu sigo, 2 juntos, um sozinho, 2 juntos, um sozinho, por toda a carreira. Carreira finalizada, fecho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Inicio como as carreiras anteriores, fazendo 3 correntes e volto nesse primeiro ponto. Fiz um ponto alto, então fiquei com 2 pontos. Agora eu faço 1, venho no próximo, mais 1. Depois eu faço 2 juntos. Depois, 2 sozinhos. Então, ficaremos com o aumento, que são os 2 juntos, 1, 2 sozinhos. 2 juntos, 1, 2 que são feitos separadamente, um em cada ponto. Fiz o aumento, 2 pontos no mesmo ponto, e depois eu faço 2 pontos sozinhos, um em cada ponto. Circulo toda a carreira. Quarta carreira finalizada, agora vamos para a quinta e última carreira de aumentos. Faço as 3 correntinhas e um ponto alto no primeiro ponto. Depois disso, eu trabalho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. No 8º ponto, eu faço o aumento, os 2 pontos altos juntos. Novamente, trabalho 7 pontos sozinhos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º, eu trabalho 2 pontos altos juntos. Depois que eu circular toda a carreira, volto para trabalhar as carreiras retas da base do gorro. Cheguei ao final da quinta carreira, agora vamos para as carreiras retas, ou seja, não temos mais aumentos. Eu fiz as 3 correntinhas, eu venho agora no próximo ponto, um ponto alto. E dessa forma eu sigo por toda a carreira, fazendo um ponto alto para cada ponto de base até dar a volta em toda a carreira. Eu vou trabalhar 5 carreiras retas no total, ou seja, 5 carreiras fazendo ponto alto sobre ponto alto. Depois dessas 5 carreiras, teremos 10 no total, pois já temos 5 carreiras trabalhadas com aumento, mais 5 carreiras retas, 10 no total. Depois disso, faremos a barra do gorro, finalizando, indo para a parte do acabamento.
Finalizei as 5 carreiras retas, agora eu já tenho a base, 10 carreiras no total. Depois disso, eu já posso começar a trabalhar a parte do acabamento. Eu vou trabalhar a barra 2 por 2. Como eu ainda não tenho ponto, eu fechei a carreira com ponto baixíssimo, eu preciso levantar o primeiro ponto alto. Então, o que eu faço? Eu passo a agulha por trás desse primeiro ponto, busco a laçada, e quando eu fico com essas 2 laçadinhas na agulha, eu fecho. Faço 2 correntinhas. Aqui eu já tenho o meu primeiro ponto alto em relevo na parte da frente do trabalho. Laçada na agulha, como faremos a barra 2 por 2, então, o próximo ponto também, passo a agulha por trás do ponto, busco a laçada e trabalho meu ponto alto em relevo na frente do trabalho. O próximo, eu já faço atrás, os 2 próximos. Então, eu venho com a agulha lá por trás e cruzo pela frente. Busco a laçada lá para trás e faço o meu ponto alto em relevo. Novamente, atrás, então, laçada na agulha, venho com a agulha lá por trás, cruzo aqui pela frente do ponto, busco a laçada e levo lá para trás. E faço o meu ponto alto em relevo atrás. Os próximos 2 à frente, os 2 seguintes atrás, sempre dessa mesma forma, seguindo sempre fazendo 2 à frente, 2 atrás, 2 à frente, 2 atrás, para formar a barra. Já finalizei a carreira da barra, fechando com ponto baixíssimo, e agora eu trabalho ponto sobre ponto, fazendo sempre o mesmo ponto que eu tenho na base. Eu comecei com 2 relevos à frente, aqui a mesma coisa, como eu ainda não tenho ponto, fecho as 2 laçadas e faço 2 correntes, igual fizemos na carreira anterior. Ponto alto em relevo à frente, fiquei com os 2. 2 atrás, 2 à frente por toda a carreira. Eu trabalho essa e mais uma carreira, ou seja, 3 carreiras trabalhadas no ponto barra 2 por 2. Depois eu volto para arrematar o fio, fazendo os acabamentos finais. Finalizei as 3 carreiras no ponto barra 1 por 1, e agora, como acabamento, eu faço uma carreira em pontos baixos. Inicio fazendo uma correntinha e trabalho um ponto baixo para cada ponto de base, até circular toda a carreira, onde eu volto para arrematar o fio e finalizar a peça. Finalizei a carreira, corto o fio, deixando mais ou menos aqui uns 10 centímetros, e puxo. Eu viro pro lado avesso e puxo esse fio por dentro do próximo ponto, trazendo ele aqui pro lado avesso do trabalho. Depois, eu passo por uma laçadinha, trazendo um pouquinho mais para baixo. Passo por outra laçada e formo uma laçada na agulha e passo o fio por dentro. Com isso, eu fiz o nó de arremate. Trago mais para baixo. Eu sempre faço esse nó de arremate, essa laçada, e passo o fio por dentro pelo menos 2 vezes, para garantir que ele fique bem arrematado. Cortei a pontinha e já está finalizado. Aqui, no nó inicial, na pontinha onde eu fiz o anel mágico, eu faço a mesma coisa. Venho
e fecho, formando a laçada e passando por dentro das laçadinhas do fio. O que sobra, eu venho e finalizo cortando a pontinha. E dessa forma, o gorro já está finalizado. Um gorro bem básico, eu coloquei como masculino, mas na verdade é um gorro unissex, né? Porque você pode usar aí. E agora, depois de finalizar essa parte do acabamento, eu também já finalizo essa peça. Agora, vamos trabalhar o cachecol para concluir o conjunto. Inicio o cachecol fazendo um cordão com 24 correntinhas. Eu pulo 1, 2, 3 e a partir da quarta corrente, começo a trabalhar em pontos altos. Vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até chegar ao final do cordão, ficando no total com 22 pontos altos, onde vamos começar na próxima carreira a trabalhar o desenho do ponto fazendo o ponto barra 2 por 2. Essa primeira carreira é feita só em pontos altos, porque é uma carreira de base para que eu tenha os pontos para formar os pontos em relevo. Cheguei no final da carreira em pontos altos, viro o meu trabalho. Depois que eu virei o meu trabalho, eu faço aqui no início 2 pontos altos, crochetando normalmente sem ser em relevo. Por quê? Eu conto como 2 pontos de borda no início e 2 no final. Então, venho. Passo a agulha pelo primeiro ponto, busco a laçada, fecho as 2 laçadinhas e faço 2 correntes. O próximo ponto, um ponto alto. Depois que eu tenho esses 2 pontos no início, eu venho no terceiro ponto de base, passo a agulha por trás do ponto, busco a laçada, trazendo aqui para frente do trabalho e faço o meu ponto alto em relevo na parte da frente. Como faremos 2 por 2, eu faço 2 na parte da frente e 2 atrás. Então, venho aqui, passo a agulha novamente por trás do ponto e busco o fio trazendo ele para frente. E trabalho o meu ponto alto em relevo na parte da frente. Os próximos 2 atrás, formando esse desenho relevo à frente, relevo atrás. Então, venho com a agulha lá por trás e cruzo aqui pela frente do ponto. Busco a laçada e trabalho o meu relevo na parte de trás do trabalho. Laçadinha na agulha, o próximo também, relevo atrás. Então, cruzo a agulha pela frente, busco a laçada e levo ela lá para trás. E trabalho meu relevo na parte de trás do trabalho. Os próximos, à frente, então, 2 relevos à frente. 1, 2... e 2 pontos altos em relevo atrás. E dessa forma, eu sigo até restarem os 2 últimos pontos da carreira. Cheguei no final da carreira, fiz os 2 relevos à frente e restam 2 pontinhos que são os pontos que eu fiz lá na primeira carreira. Aqui eu trabalho normalmente 2 pontos altos, que ficam como aqueles pontos de borda que eu disse para vocês. Então, 1, 2.
viro meu trabalho. Agora, eu vou acompanhar os pontos que eu já tenho na base. Eu sempre inicio fazendo os 2 pontos de borda. Eu passo a agulha no primeiro ponto, busco a laçada, fecho as 2 laçadinhas e faço 2 correntes. Esse é o primeiro ponto alto. O próximo ponto, eu também faço um ponto alto, normalmente, sem trabalhar relevo. Quando eu olho aqui na base, eu vejo que eu tenho 2 relevos atrás. Então, eu sigo o que eu tenho na base. Faço 2 pontos altos em relevo na parte de trás. Os outros 2 relevo à frente. Então, novamente, eu sigo sempre os pontos que eu tenho na base. 2 relevos à frente. Depois, relevo atrás. Relevo à frente. Seguindo os pontos que eu tenho na base. Dessa forma, ele fica com os relevos tanto de um lado quanto do outro, o que é bem interessante para o cachecol. Agora, eu vou continuar dessa mesma forma, seguindo esse mesmo processo de confecção e a mesma contagem. Sempre no início da carreira, eu faço 2 pontos altos. O primeiro, as correntinhas, e depois um ponto alto, conto como 2. E depois eu sigo o que eu tenho na base. Relevo à frente, relevo atrás, relevo à frente, relevo atrás. No final da carreira, trabalho sempre os 2 pontos de borda, que são os pontos altos trabalhados normalmente. Quando eu viro o meu trabalho, eu inicio a carreira fazendo os 2 pontos de borda e também finalizo fazendo os 2 pontos de borda, ou seja, 2 pontos altos de um lado, 2 pontos altos de outro. A carreira sempre inverte aqui. Na carreira anterior, eu fiz os 2 pontos altos. Quando eu viro, faço os 2 pontos altos, o meu relevo está atrás. Na carreira anterior, ele ficava à frente. Então, sempre tem essa inversão. De um lado, aparece à frente 1, 2, 3, 4 relevos. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos de relevo, que são os 2 relevos juntos. Os 2 relevos. Então, eu sigo dessa forma, fazendo sempre esse mesmo trabalhado, relevo sobre relevo, seguindo o que eu já tenho na base e os pontos de borda de cada um dos lados. O comprimento do cachecol. Você pode fazer no tamanho que você queira. Geralmente, ele varia aí de 1,5 m, 1,60 m. Tem gente que gosta dele mais comprido, 1,80 m. Às vezes, chegando até 1,90 m com a parte do acabamento. Então, fica muito opcional se a pessoa é mais alta, se a pessoa é mais baixa, se ela gosta do cachecol mais trançado no pescoço para dar mais voltas. Então, realmente, essa parte é uma parte opcional. Eu vou trabalhar a minha base aqui até completar mais ou menos em torno de 1,60 m e depois eu volto para trabalhar a parte do acabamento. Já trabalhei a base do meu cachecol até completar aqui 1,60 m. Lembrando que essa parte da base, você pode escolher o comprimento desejado, mais ou menos em torno de 1,5 m a 1,60 m antes das franjas. As franjas você pode fazer com um fio reto, por exemplo, molê, cortando os fios de forma tradicional, tendo uma medida, corto e venho colocando as franjas. Ou fazer como essa que eu vou mostrar aqui. Eu geralmente não faço o fio
aqui cortado no ternura, né, cortando as tiras, porque eu acho que ele desfia um pouquinho se eu for cortar as pontas. E também porque ele tem essa textura, então eu não acho tão legal ele com os fios cortados. Já com a franja em correntinha, é o melhor fio para trabalhar esse tipo de franja. Eu também acho super prático e acho que fica super bonito. Como eu faço a franja? Eu faço aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 correntes. Esse comprimento também é opcional, então, de repente, eu quero uma franja mais comprida, uma franja mais curta, você que determina quantas correntinhas você queira. O espaçamento entre elas também. Eu, por exemplo, vou fazer em todos os pontinhos de base. Então, fiz as 20 correntinhas, venho no próximo ponto, prendo um ponto baixo. E faço novamente as 20 correntinhas. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 correntinhas. Fiz as 20, próximo ponto, um ponto baixo. E venho dessa forma, 20 correntinhas, prendo um ponto baixo, 20 correntinhas, prendo um ponto baixo, até chegar aqui ao final. Chegando aqui ao final, eu volto para dar continuidade a essa parte do acabamento. Aqui, já conseguimos ver, né, a franja se formando, mas claro, quanto mais a gente faz, mais a gente vai vendo certinho como vai ficar a franja. Cheguei no finalzinho aqui da carreira, então, completei essa parte da franja de um lado. Agora, faremos um acabamento na lateral. Então, o acabamento do cachecol, eu faço de um lado e do outro, e nas duas laterais, sem cortar o fio. Aqui eu vou trabalhar 2 pontos baixos por carreira. Venho nessa primeira, passo a agulha assim por baixo do ponto alto lateralmente, fiz 1, 2. Venho na próxima carreira, 1, 2 pontos baixos. Próxima carreira, 1, 2 pontos baixos. Até chegar lá na parte onde eu tenho novamente que trabalhar as franjas aqui na ponta. Faremos novamente o mesmo processo de confecção das franjas em correntinhas e depois vamos descer a outra lateral, também fazendo esse mesmo acabamento dos 2 pontos baixos por carreira. Olha como ele fica bonito e deixa o ponto super alinhado nas laterais. Já subi toda a lateral fazendo o acabamento em pontos baixos, 2 pontos por carreira, e aqui nessa outra ponta, eu faço novamente as franjas, como eu disse para vocês. Então, terminei ali, já fiz 20 correntinhas, prendo um baixo, faço novamente 20 correntinhas, prendo um baixo, ponto a ponto, até chegar ao final da carreira. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, fecho com um ponto baixíssimo. Aqui eu peguei uma agulha um pouco mais fina, só para fazer o arremate. Ela facilita um pouco para passar o fio por dentro das laçadas. Agora, eu venho, puxo esse fio, trago pro lado avesso. E eu vou trabalhando, passando esse fiozinho por dentro das laçadas. Formo uma nova laçadinha, da mesma forma que já arrematamos o gorro.
eu sempre dou 2 laçadinhas de arremate antes de cortar o fio. Então, faço o nozinho por 2 vezes, passo por dentro de mais algumas laçadinhas e depois a sobrinha de fio eu só corto, deixando o arremate já prontinho. Bem, dessa forma, depois de cortar as pontinhas, já teremos a segunda peça do conjunto finalizada. Tenho aqui também o gorro, que foi a primeira peça que fizemos, conforme vocês já viram aí nas fotos. Então, um conjunto que é bem fácil, prático de ser confeccionado, e o resultado é bem bacana, porque ele fica bem quente e bem fofinho, além de ficar um conjunto bem bonito, e é um conjunto relativamente fácil de ser confeccionado. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula do conjunto e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!